Então vamos lá, vamos falar sobre Plutão. Eu sou a Cláudia Mercante e sou astróloga, né? E agora eu vou falar, o meu canal é novo, vou colocando os vídeos de acordo com os conhecimentos, né, que a gente tem. E eu vou falar sobre Plutão. Então, Plutão funciona da seguinte maneira. Plutão no mapa é quando a gente tem o potencial poder, né? O poder ali, um poder de transformação, poder de poder mesmo, né? Da maneira mais rasteira, da maneira mais amedrontada de Plutão. A gente pode querer ter controle nas coisas, a gente tem medo do fim, a gente tem medo do nada, a gente tem medo de... É temeroso, é muito difícil lidar com Plutão, porque a pessoa, ela resiste. Então, ela tem um apego, né? Então, ela tem uma situação e que essa situação, ela precisa morrer, ela precisa acabar, ela precisa terminar. São ciclos da vida, né? Assim como a gente mesmo quer controlar a morte, é impossível controlar a morte. É impossível você controlar as estações do ano, quando tem a primavera, que é o renascimento das flores, das belezas das flores, assim como tem o outono, a morte das flores, das plantas, né? Então é um ciclo que tudo acaba. Assim como a gente pode dizer que não tem sofrimento que dure para sempre, assim como não tem alegria que dure para sempre, assim como aquele que um dia é milionário, aquele que um dia perdeu tudo, aquele que um dia era o condenado à doença e aquele que um dia conseguiu a cura. Então Plutão ele tem essa transformação, né? Do fundo do poço você se levantar e regenerar e levantar a cabeça e prosperar, né? Então só te resta, quando você está no fundo do poço, só te resta levantar e subir. Assim como você está no topo, cuidado para não cair. Nunca subestime Plutão e não lute contra ele. Não lute é um modo de dizer simbólico, tá? A gente querer, por exemplo, sabe que uma situação, um exemplo de namoro, tá desgastada, de casamento, por exemplo, tá desgastado, tá um negócio já falho. Se tem algum trânsito de Plutão que pega nesse ponto, desmorona. Não adianta. Então não é Plutão causou isso. Não, Plutão não causa isso. A situação já estava caótica. E aí chega Plutão e fala, vamos terminar com tudo isso? E acaba. Se você não fizer por amor, vai pela dor. Então é como se, da maneira negativa, é quando você resiste, é quando você, Plutão negativo no mapa, a gente pode sentir que há uma passionalidade, há um apego, há uma luta e controle sobre uma situação que é impossível. Aí vem a dor, porque a pessoa está resistindo uma coisa fatalmente da natureza, acabou o ciclo, né? Assim como tem que saber lidar com as perdas. Eu não tô falando que é fácil, né? Saber lidar com a perda, mas através dessa perda, através do luto, né? A gente fala de crises, isso de uma maneira que traz, né? Traz a dor. Eu posso até citar uma coisinha muito simples, uma mulher grávida, por exemplo, que ela tem aquelas crises, assim, por mais que tenha suas alegrias ali da gestação, ela tá aguardando ali, ela fica insegura, né, a gente fica naquela situação, se vai dar tudo certo, fica um pouco temerosa, tal, enfim. E aí passa pela dor, né, ou pela dor do parto, ou pela dor de uma cirurgia, para aí vir a criança, para vir a alegria dela, da vida, né. Então, a gente passa por esse lado do... Plutão, a gente tem que saber lidar com o vazio, né? Quando pega e tira de você uma situação, aí você fala... É essa situação que dá quando a gente tem Plutão, né? Assim como a morte de uma pessoa, a morte de uma situação, a morte de um emprego, que você estava ali há muitos anos, de repente você não tem mais esse trabalho, o medo, né? A incerteza do que virá. Então essa é a situação que muita gente teme, né?
de Plutão nesse sentido. Mas que ele te traz um potencial através do nada, tipo, só te resta o nada. Você não tem mais o que fazer, você não tem nada e agora você tem que saber transformar essa situação. Por isso que a gente fala, a gente de Escorpião, o planeta da transformação, né? Escorpião no mapa, ou pessoas com um escorpião forte no mapa, aliás, que todo mundo tem Plutão no mapa em algum lugar da mandala, e em algum lugar as pessoas também têm escorpião no mapa, ali vai ter muitas transformações. Aquilo que você achava que era impossível, não é nada impossível, tá aqui, ó. Vem do nada, não do nada, né, gente? Modo de dizer, uma situação inesperada que você julgava perdida pode renascer. Assim, quando você tem certeza absoluta de uma situação, que tá tudo certo, pode vir se tiver um trânsito, né, no sentido negativo ali, que você tenha certeza de alguma coisa, Plutão vai falar, não, você não tem certeza de nada, né? Então, é aquela incerteza que o ser humano tem. E lá no fundinho, né, o Escorpião tem muito latente isso, né? Que a pessoa sabe que vai acabar. Isso vai acabar. Então, por isso que o Escorpião, ele sabe dessa situação. Um dia acaba. Um dia acaba. Então, um dia a gente olha, assim, é uma coisa assim, que até é coisa de louco, assim, mas o Escorpião tem muito isso no inconsciente dele, né? Ele é meio secreto, meio oculto, porque ele sabe que acaba, né? Todas as situações felizes e tristes acabam. E renascem para novas, e precisa acabar, porque novas precisam vir, né? Então, essa é a crise que dá, né? Que é muito temida pelas pessoas. Então, vamos lá. Vamos agora aos dados técnicos, né? Que é o Plutão, ele dá a volta durante todo o Sol, né? Durante 248 anos, né? Essa é a média. Se você calcular pela mandala zodiacal, dá 20 anos por signo. Só que a órbita de Plutão, ela é inclinada em relação à eclíptica, né? Então, ela produz uma passagem de tempo diferente nos signos, né? Então, no início do século XX, Plutão estava em Câncer, né? Ficou durante 25 anos no signo de Câncer. E Leão passa a ficar 20 anos, né? Acelerou. Virgem, 13 anos. Libra e Escorpião ficou a média de 11 anos. Sagitário por volta de 13 anos. Isso marca ciclos, né? Se a gente for pesquisar, tem até uma palestra muito interessante, né? Que eu vi sobre os ciclos de Plutão. E em Capricórnio, ele está atualmente, né? Então, ele vai ficar entre idas e vindas ali. Entrou em 2008, que isso dá a entrada, né? Do astro ali em 2008. Ficou muito marcado pelo sell-off da Bolsa Americana, da crise dos Estados Unidos, né? Porque a gente fala de Capricórnio, fala de instituição, grandes corporações, o lado instituições de todos os sentidos, né? Bancos, o poder ali, Capricórnio, né? Bancos e todos os tipos de instituições, né? Ali, do alicerce ali, né? 2008, Plutão pôs o pezinho lá, teve a grande queda da Bolsa. E aí, porque Plutão, ele faz o seguinte, ele dá o grande finale, quando ele sai de um signo, ele entra em outro. Então, se faz notar Plutão na entradas e saídas, né? Então, quando ele sai do signo, ele joga ali um último débito, uma última coisa, raspa do tacho ali. Se tem algo que ficou um pouquinho, ele vai lá, cavuca lá no fundo e joga ali e fala, ó, tal. Então, ele pisa ali, o que vai acontecer agora em 2023, tá? Porque ele já tá desde 2008, então ele vai retrogradar mais um pouquinho, tal. Então, ele vai ficar em torno dos anos ali de Capricórnio, durante 16 anos o total, né? Entre idas e vindas ali de retrogradação. Aí ele vai pisar o pezinho ali em Aquário, em 2023, por volta de abril, maio. Ele dá aquele pezinho, então, onde se faz notar. Então, ele vai pisar em Aquário. Aquário, o que quer dizer? O lado humanitário, pode ser que tenha alguma crise relacionada a grupos e massas. Não está descartada alguma crise global. A gente está aí, a guerra ali,
Deus me livre, né? Mas essa escalada, né? Relacionado ao poder, Plutão, mais uma vez, relacionado o lado aquariano, né? Porque ele tá querendo, Plutão tá querendo já dá sinais ali, então ele já se faz notar nessa entrada, né? E Aquários, o Aquário, sempre quando a gente fala de Aquário no mapa, a gente fala de grupos, a gente fala de projetos, a gente fala de massa, né? Então tem que tomar cuidado com isso e não está descartado tudo que se refere a Aquário. Aquário é o que é tecnologia, né? Então ele dá aquela crisezinha ali no setor ali para um renascimento lá na frente, ele já dá aquela guinada, né, no campo da tecnologia mesmo, tá? Aí vai ficar durante 19 anos ali, durante o signo de Aquário, né, entre retrogradações e tal. Então, se a pessoa tem algum astro ali, no grauzinho de Capricórnio final, comecinho de Aquário, né, ou que seja, se tem ali, durante os anos ali da passagem de Plutão, ele vai se relacionar. Então, o planeta que vai estar ali, pode ser que a pessoa não tenha nada ali. Plutão não tenha nada naquele exato momento. Mas ela pode fazer quadratura, ela pode fazer oposição, ela pode fazer conjunção. Então, Plutão ele vai conversar com toda a mandala ali, né? Em algum lugar pega. Não é possível que Plutão não vai se conversar com nenhum cantinho do mapa que a pessoa possa ter. Seja positivo ou negativo, né? Então, a conjunção é muito forte, a oposição é muito forte e a quadratura é muito forte, se faz notar. Agora, o lado mais positivo são os trígonos e os sextis. Então, Plutão vai estar ali, mas ele vai estar fatalmente conversando com a mandala da pessoa relacionada ao mapa natal, tá bom? Só para entender como que funciona Plutão, né? Então, se tem alguma situação ali, algo que está oculto ali, escondidinho, o Plutão revela e joga no ventilador. Ele não quer nem saber. Ele finaliza uma situação para início de outra, nem que seja através da crise e da dor, né? E se for de maneira positiva, mais uma vez, com os trânsitos favoráveis que a pessoa possa ter no mapa, relacionado ao mapa natal, seria uma transformação nesses setores de maneira positiva. Pode até ser que tire por um determinado momento, mas sempre para algo melhor, tá? Então, seja lá o que for, por amor ou pela dor, a transformação vai vir com certeza, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode perguntar. Um abraço, viu? Beijos a todos.